Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com o Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um artigo de Paulo Ferreira da Cunha, que é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal. O título do artigo é Estado Constitucional e Messianismo Político. Eu vou ler o artigo e, à medida que for lendo, eu vou tecendo comentários sobre isso. O tema do messianismo político é um tema sobre o qual nós temos dedicado muitos programas, bastante programa, dentro da República, né? Exatamente porque esta é uma parte dentro da história política brasileira, desde o período do Império, da proclamação do Império, atravessando toda a República. Esta parte é uma parte fundamental nos estudos da política nacional, né? E, curiosamente, este aspecto histórico não é ensinado com a devida ênfase nas universidades brasileiras. Aliás, ele praticamente não é mencionado. Essa temática é uma temática proibida. E no Brasil, também, há pouquíssimos pesquisadores que se dedicam a esse tema. Isso é portanto, uma incógnita, digamos assim, uma vez que não há como entender a nação sem esse aspecto. O messianismo político é largamente estudado na Europa, né? É estudado no Oriente, é estudado mesmo nos Estados Unidos, né? No Brasil não. É estudado na América Latina. O Brasil não tem estudo sobre isso. O que efetivamente leva a gente a considerar que, das duas, uma, ou nós estamos diante de uma academia completamente alienada da realidade histórica nacional, ou nós estamos diante de uma ação, eu diria que quase que programada, de silêncio sobre aquilo que estrutura praticamente a política brasileira. Tá? Bem, o messianismo político, enquanto é entendido hoje como tal, ele é uma construção histórica milenar que surge a partir do messianismo religioso, né? E para isso nós temos que recuar ao início do cristianismo. O judaísmo tem messianismo, o Islã tem messianismo, o cristianismo tem messianismo, né? Então, quando se fala em messianismo político, o messianismo político ele é derivado do messianismo religioso. Eu ensinei sobre isso num curso que eu dei, especificamente sobre o messianismo. Então, um curso durou meses e, evidentemente, não tem como falar desse assunto rapidamente, né? Bem, o messianismo político, portanto, é um indivíduo, digamos, é um humano, sobre o qual terão recaído sobre ele profecias, movimentos, visões proféticas, visões espirituais, um nascimento teoricamente às vezes miraculoso, enfim, a vida desse sujeito ela tem que ser marcada de tal forma que aquele indivíduo surge como alguém, embora sendo humano, como alguém diferente dos outros humanos que o cercam. E a importância fundamental deste indivíduo
é que ele terá, a sua vida será uma vida que tem uma destinação. Ela tem uma missão diante do seu povo, diante do seu país, diante da sua nação, né? Como personalidade, este indivíduo, exatamente porque ele é marcado por uma ação transcendente, ele acaba se transformando em alguém carismático, né? Algumas interpretações, e essa interpretação do Paulo Ferreira da Cunha, por exemplo, coloca que o líder carismático é sempre o populista. Isso não é verdade. Aqui há a mistura de dois conceitos. Você pode ter um líder que é um um messias político, e ele não necessariamente ser um líder populista. A história de Portugal é um país que teve muitos messias políticos. Mas mesmo o messianismo político de Portugal, conforme eu já falei por diversas vezes, ele se compõe e ele se apresenta de uma forma diferente, né? Mas, via de regra, os autores vão apresentar que o líder carismático ou populista, ele mobiliza as massas, né? E o grupo dele é sempre vítima de algo, tá claro? E ele combate um inimigo. Isso é, de certa forma, o contorno geral do Messias político, né? Ele tem um nascimento miraculoso, digamos assim, portanto, resumidamente, ele tem uma missão, né? Ele é alguém reconhecido pelas massas e, evidentemente, pelo seu próprio povo. Ele vai ser uma vítima de perseguição e ele vai, no desenvolvimento da sua missão, ele vai identificar o seu inimigo. Portanto, ele está ali em vida e ele tem como objetivo de vida combater aquele inimigo e levar o povo dele para algum lugar, né? Ele tem que chegar com aquele povo em algum estágio qualquer. Veja que quando Moisés sai do Egito, ele guia o povo em direção à terra de Canaã. Então, uma das características do líder que se torna um Messias político é que a forma política de expressão dele não é só uma forma de dominação, né? É uma forma também de condução. Agora, evidentemente que esse controle das massas, num sentido de manipulação das massas, e a forma de manipulação, essa forma de manipulação ela modificou ao longo dos séculos, efetivamente, né? Então, o século XX é um século que teve muito movimento de messianismo político. E a história política do Brasil, sobretudo a história do Primeiro Império, do Segundo Império e de toda a República, repito, não pode ser lido sem a expressão do messianismo político. Então, o messianismo político é uma conjugação no plano político de uma ação divina ou de um plano divino interferindo diretamente no plano terreno, né? Porque o Messias político é alguém escolhido por Deus, tá certo? Então, o grupo ao qual ele pertence vai fazer uma propaganda muito grande em relação a isso. Ele foi escolhido por Deus. Na época da Grécia Antiga, nós tínhamos os heróis gregos, que não eram messias políticos, estou fazendo aqui somente um paralelo. O herói grego era alguém escolhido por um Deus. E ele desempenhava, né, dentro do seu percurso heróico, uma sequência de tarefas, que não tinha obrigação de conduzir as massas, e nem tinha isso como missão, né? Mas ele era alguém imbuído de uma teofania, né? Bem, quando isto migra para o cristianismo, ou seja, para as três religiões reveladas,
o Messias político, nós temos o Islã é uma teocracia. Portanto, o Islã é um Estado teocrático, né? O Islã não pode, a política islâmica ela é sempre religiosa, né? No caso do cristianismo, o cristianismo tentou durante muitos séculos a fusão entre a política e a religião. E o judaísmo trabalhou, o judaísmo antigo, todos os reis eram escolhidos diretamente por Deus, né? Então veja, nós estamos diante de um outro tipo de teocracia. O cristianismo não conseguiu implementar uma teocracia como é o Islã, clara, né? Mas houve sempre essa tentativa, de modo que essa fusão da política com a religião é um cenário muito nebuloso e muito complexo. Mas ele não é algo que foi inventado dentro da política brasileira, tá certo? Ele pertence a toda a história da cultura ocidental, evidentemente com variantes, né? Então o artigo do Paulo Ferreira da Cunha, ele coloca a questão do messianismo político e fala que os tempos de crise engendram ciclicamente a promoção de tiranos, né? Isso pode ser verdade e pode não ser verdade, porque não necessariamente a crise política leva a um salvador da pátria, a um Messias, mas pode acontecer, evidentemente. Agora, no caso, qual é a diferença que nós temos hoje, enquanto estados, enquanto nações, para a diferença do século XIX, XVIII, quando a gente não tinha a definição de Estado e tampouco tinha a definição de Estado de Direito, e depois nós temos um conceito de Estado de Direito Democrático, né? Então, qual é o impacto de um Messias político a partir do momento que a gente tem uma estrutura de Constituição, um corpo legal, que sustenta a ideia de Estado? É preciso ver como é que isso se modifica, né? Como é que isso impacta, né? Então, a primeira coisa, nós temos uma delimitação, é preciso fazer uma delimitação conceitual, né? Hoje, quem opera dentro da política, né? No caso do messianismo político, esses messias políticos, eles surgem, portanto, são pessoas que estão ali dentro da política ou não, ou são colocadas dentro da política. Eles são apresentados como heróis num primeiro momento, eles têm algum diferencial, depois são apresentados como heróis, e depois são alçados, sobem um nível e transformam-se em salvadores da pátria. O problema desta mudança conceitual é que a gente tem na figura de uma pessoa um substituto da ideia de cidadania. Ele passa a ser mais importante do que o Estado. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender, né? Bem, uma das principais características do Estado constitucional é a chamada poliarquia. O que é isso? A poliarquia é a pluralidade dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? E a sua separação, evidentemente, né? Porque isso é uma coisa que do princípio da representação, né? Então, essa é uma das mais eficazes garantias da efetivação e da implementação dos direitos fundamentais, né, de qualquer cidadão. O direito fundamental do povo. Você tem que ter o Estado, portanto, ele tem poderes. Esses poderes legislam isoladamente. Eles são autônomos. E essa autonomia se articula para o bem, digamos, maior do Estado. Evidentemente que num desses poderes você tem uma chefia constitucional
que se altera de tempos em tempos, através do voto, né? Então você pode ter, por exemplo, um Estado que tem os 3 poderes, mas que uma das chefias constitucionais não se altera, que é o caso de uma ditadura, né? Continua executivo, legislativo e judiciário, mas o chefe do executivo não muda. No caso do parlamentarismo, o rei é uma figura perene, porque o rei não é chefe de Estado. O rei é chefe de Estado, ele não é chefe de governo, digamos assim, né? Mas a garantia da eletividade continua funcionando. Ora, o legislativo também tem os seus chefes, que são alternados de acordo com as eleições, e o judiciário também tem um chefe que ordena somente aquilo ali. Agora, dos 3 poderes, o chefe cuja ação impacta diretamente o Estado em si é o do executivo, né? Bem, nas crises das democracias modernas, o que está acontecendo agora em muitos países no mundo é exatamente quem é o chefe dos poderes, e está havendo a interferência de um poder no outro. E mais do que isso, fora do âmbito dos poderes, você tem um poder paralelo, que são o poder das grandes corporações. Elas financiam as campanhas políticas e colocam dentro dos congressos, né, do legislativo, portanto, lobistas que defendem a causa dessas grandes corporações. Então, a democracia moderna, hoje, ou o que a gente chama de democracia moderna, ela tem apresentado uma sequência de problemas, né? Bem, o que se sabe hoje em dia é que há uma descrença generalizada de grande parte da população do mundo inteiro nesses chefes dos 3 poderes. Bom, e como a crise é geral e a corrupção também é generalizada, não é? E a visão da população e o meio do acesso à informação atualmente é muito diversificado e rápido, evidentemente que essa crise de cidadania ou crise política, que levaria um tempo muito longo, há 200, 300 anos atrás, exatamente porque o povo não tinha acesso à informação, hoje o surgimento dessas crises é muito rápido. De igual maneira, você tem empresas igualmente estabelecidas que sabem como fazer manipulação de massa. Então você consegue construir um chefe, um herói, um salvador, um Messias. Tá claro? Uma vez que a gente tem uma sociedade no mundo inteiro que pode ser manipulada com absoluta facilidade, curiosamente, o Kant havia dito que esse regresso à menoridade, portanto uma consciência diminuída de si e do ambiente, tinha sido resolvido com o iluminismo. Kant estava completamente equivocado, né? O Estado não diminuiu a manipulação, pelo contrário, ele ampliou o Estado constitucional, e o Estado moderno ampliou de uma forma absolutamente considerável a imaturidade das pessoas, a imaturidade mundial, né? Então a gente tem umas questões que eram clássicas para a filosofia, por exemplo, e que eram estudadas pela filosofia, e alguns filósofos entendiam aquilo como superado, verificou-se que isso não foi superado, pelo contrário. Bom, então, voltando aqui, o Estado constitucional, se você tem um Estado constitucional, você tem um chefe constitucional.
né? O Estado constitucional foi construído, esse Estado constitucional arbitra sobre os destinos públicos de uma forma como nenhuma monarquia arbitrava até o século XVIII, XIX. Isso significa que o Estado moderno tem muito mais poder do que teve qualquer monarquia, inclusive qualquer monarquia absolutista, né? E esse Estado constitucional arbitra sobre o destino público. Pois bem, o Messias político, ele torna-se, nesta engrenagem, uma característica do Estado constitucional é que o poder é rotativo, né? E de que você pode ter um político, outro melhor, outro pior. Você tem uma variação consoante a alma, consoante o espírito, a consciência daquele político. Mas o Messias político é alguém que sequer entra nesse tipo de entendimento. Como ele é um indivíduo destacado por nascimento, ele sequer é avaliado enquanto pessoa ou enquanto gestor público. A propaganda religiosa, espiritual em cima dele é tão tremenda, é tão forte, né, que ele não entra no jogo político. Ele é subtraído do jogo político. Ele é um político insubstituível. Aqui a gente começa a lidar com uma primeira dificuldade muito grande de você misturar o Messias político com um quadro de um Estado constitucional, né? Porque, repito, uma das características do Estado constitucional é que o poder muda, o poder daquele que dirige a nação. O executivo e o legislativo alternam-se de 4 em 4 anos. No caso do Messias político, o poder do executivo não muda. E dependendo do Messias político, o legislativo também não, né? Porque ele pode, evidentemente, partir por uma estrutura autocrática ou por uma estrutura ditatorial, né? Bem, então, neste tipo de Estado, em que exista uma elite acima da elite natural, está presente um elemento unipessoal de característica superior, ou suprema. Tá? Bem, isso é um problema muito grave, porque uma vez que este indivíduo seja um indivíduo eleito por Deus, né, ele é um ungido, todas as ações políticas dele podem ser validadas. Ora, Platão, evidentemente, na República vai definir, Aristóteles também, né, que há, digamos, elites que estão menos propensas à corrupção, são menos suscetíveis de corrupção. No caso de Platão, ele vai dizer que são os filósofos, né, que são os filósofos ou os sábios, como queiram, que deveriam dirigir o mundo político. Evidentemente que é preciso entender o que tanto Platão quanto Aristóteles estão colocando aqui. Claramente, a gente entende que o indivíduo mais ético, o que tem maior consciência, o que é mais elevado espiritualmente, é aquele indivíduo que compreende melhor os problemas alheios, né? Então, teoricamente, esse indivíduo seria habilitado a dirigir uma corporação. Em tese. Em tese, porque o mundo físico, ele exige todos esses compromissos. Mas este tipo de sábio, ele já ultrapassou a mera estrutura material. Então a matéria tem outras demandas que este tipo de sabedoria não tem como lidar com ela, né? Agora, sem sombra de dúvidas, o ideal é que a gente tenha sempre no comando
de qualquer nação ou de qualquer empresa, a melhor pessoa. A melhor aqui no sentido de ser humano, né? E no sentido de competência, evidentemente, para aquilo para o qual ele está sendo destacado. Voltando aqui. Então, um Estado constitucional, em situação de normalidade, ele é governado por todo mundo. Ou seja, ele tem eleições e a governação é dupla. O toque, a orientação é dado pelo Executivo e o Parlamento, que é representativo, também dá a sua contribuição. E o Judiciário mantém a estrutura legal, a ordem funcionando. É claro que haverá sempre, nesse jogo dos poderes, alguns indivíduos mais preparados e outros menos preparados, né? Bem, se na situação limite você tem um presidente, ou um juiz, ou um deputado, ou um senador, cujo exercício do poder é incompatível com um cargo, o Estado constitucional ele tem que ter mecanismos, ele tem que ter freios e contrapesos em que ele possa dispor legalmente de medidas e ações para punir aquele indivíduo ou para tirá-lo do poder. É por isso que é preciso haver uma separação dos poderes. Porque o equilíbrio entre os poderes, no equilíbrio entre os poderes está, digamos, a chave da estabilidade política, né? De uma boa representação e de um bom governo. O que vai acontecer? Quando nós estamos lidando com o Messias político, não há este equilíbrio entre os poderes. Porque, de saída, o chefe do executivo ele está acima da lei, da ordem e do próprio Estado, uma vez que ele é ungido, né? E ele passa a descredenciar os outros poderes. Ele já descredenciou o funcionamento do executivo. Ele vai descredenciar o funcionamento do legislativo e ele vai descredenciar o funcionamento do judiciário. Então, uma das leituras básicas que se tem que ter do Messias político é que a estabilidade política, a representação ou a representatividade do governo, que é feita através de diferentes bandeiras de diferentes partidos. Veja que eu não estou aqui defendendo nenhum partido e nenhuma bandeira de partido. Estou dizendo da representatividade. O Congresso Nacional ele tem que ter uma representatividade política, né? Cujos matizes e cuja cromática é diferente. E esses matizes e essas cromáticas têm que expressar a população e o estado em que ele vive, né? Bem, então no caso do messianismo político, isso aqui é um outro ponto onde nós já temos um problema grave, porque o Messias político, uma vez que recai sobre ele a sabedoria e o guia supremo da nação, ele torna-se um tipo de um pastor de rebanho, não é? A relação dele com o povo passa a ser direta. Não há mais a necessidade da intermediação dos poderes. Você poderia me perguntar, mas antigamente não tinha parlamento. Sim, parlamento é uma coisa muito recente na história da humanidade. Na maior parte do tempo, a história humana viveu sem parlamento. E no caso específico do Brasil, por exemplo, partido político, os primeiros partidos políticos, vamos dizer assim, eles são criados a partir da década de 50. É mais recente ainda. Mas então como é que funcionava a estrutura política? Ela é diferente. Os reis não se comportavam como messias políticos. Porque todas as vezes ao longo da história em que um rei, ou um monge, ou um filósofo,
surgiu imbuído do messianismo político, né? Porque o messianismo político, hoje ele é visto atuando somente dentro da política. Mas ao longo da história ocidental, o messianismo político é aquele que muitas vezes surgiu de dentro das esferas religiosas. E aí ele se direciona à estrutura política. Ou ele pode ser alguém da plebe ou da nobreza que é investido ou se auto-investe de uma ideia de Messias político e ele vai impactar, ele vai mover as massas e ele vai impactar na política. Isso nunca acabou bem, historicamente falando, né? Entre outras coisas, por conta disso, o Messias político encarna na figura dele e sobre a figura dele todos os poderes, né? E faz parte desse testemunho missional que ele seja o poder e que submeta todos os outros poderes. Quando a gente tem um Estado democrático de direito, isso significa que você vai colocar na mão de um único indivíduo toda a estrutura do Estado. Claramente que o mundo como ele se organiza hoje é extremamente complexo, né? Porque fazendo um paralelo com a política externa, né? Como é que uma política externa pode ser traçada por uma única pessoa ou sob a orientação e a cabeça de uma única pessoa ou do grupo que assessora aquela pessoa? O Estado é uma coisa muito complexa de se manter, muito grande, independentemente do tamanho em quilômetros quadrados de uma nação. A estrutura em si ela é extremamente complexa. Pode pegar qualquer estado pequeno no mundo, um condado, um país muito pequeno. A estrutura do Estado não muda, a complexidade dela, né? Evidentemente que quanto maior o terreno e quanto maior a população, mais complexo fica, porque você vai acrescentando outras variáveis. O Rafael Patai, no estudo dele sobre mito e o homem moderno, né? Essa obra foi lançada pela Cultrix. O Rafael Patai ele recomenda que, no caso do equilíbrio chave da estabilidade política, é necessária que exista a dissecação de alguns dados, né, analisando esses dados e problematizando. Bem, o que o Rafael Patai quer dizer em relação a isso, em relação ao mito político, né? Porque o Messias político é uma construção mítica. Então, para entender a complexidade da discussão do messianismo político, é preciso ter em perspectiva o que é um Estado. Primeiro ponto, o que é um Estado constitucional, o que é um chefe de Estado. Isso são dados completamente distintos, né? Vamos pegar aqui o constitucional. Ora, todo Estado, ele organiza-se, ou ele se estrutura a partir de um conjunto de leis. Leis essas, evidentemente, que foram construídas por mãos humanas, não interessa. Mas o Estado ele tem uma lei e ele tem uma ordem. E esse ordenamento jurídico é o que compõe a arquitetura do Estado. Ele pode fazer tal coisa, ele não pode fazer tal coisa, né? O Salvador da Pátria, o Messias político, é apresentado em muitos trabalhos como um mero ditador, né? Eu não concordo com essa visão, porque história é preciso separar. Quando você fala assim, todo Messias político é ditatorial. Não. É preciso separar historicamente
esta narrativa. Nem todo Messias político é um ditador, né? E muitos Messias políticos tinham uma finalidade religiosa. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de coisa. A questão do Messias com a relação dele com o Estado é como é que vai ser a chefia constitucional dele, né? Por Constituição, ou seja, o Messias vai respeitar a Constituição, o Messias político. Então, se a gente, dependendo de como a gente olha a coisa, se eu adotar um conceito muito vasto e até, de certa forma, rigoroso de Constituição, veja que eu não posso ter um Messias político como chefe constitucional. Porque a característica básica do Messias político é que ele está acima da Constituição. Ou seja, ele entrou para o plano político por uma via divina. O plano político, como ele se coloca no mundo humano hoje, ele é um plano humano. O sujeito votou, ele foi votado por seres humanos normais. Imagina Deus, no Antigo Testamento, escolhendo Davi, que é um pastor de rebanho, quando o rei era Saul. A figura entre Davi e Saul, a escolha é completamente diferente, né? Então, imagina Deus escolhendo hoje um indivíduo e colocando este indivíduo dentro da política. Então ele já entra, primeiro, com, digamos, uma marca de nascença que ela não é validada na estrutura legal. Porque ela tem uma origem transcendente. A política não pode lidar com transcendência. Ela lida com a imanência. Ela lida com a matéria. Uma segunda, então, o próprio conceito de Estado constitucional ou de Constituição não admite a existência de um Messias político. Porque a palavra constitucional remete para a Constituição. Isso é um problema que tem que estar em perspectiva para o entendimento da gravidade da causa. Segundo o conceito histórico universal de Constituição, né, e esse conceito está repetido em qualquer tratado de direito constitucional, pelo mundo afora, em todos os tempos, em todos os povos, onde existe política, onde existe poder social, onde existe poder público, você tem uma Constituição. Então o chefe constitucional seria, por esta ordem, o chefe político. Porque há uma lei. O Messias político, ele está acima da lei. Veja aqui, nas monarquias, o direito, a ideia de direito, o direito era canônico, né? E uma das razões pelas quais os monarcas podiam legislar é exatamente porque o monarca era um representante de Deus, mas não era um Messias político. E isso deu problema demais. Então o Messias político ele não é nem um monarca, ele é algo acima do monarca. Tá claro? Ele é aquele que é a figura de Davi, ele é aquele escolhido por Deus. E ele não tem que se submeter. Ele vai submeter a estrutura que está abaixo dele. Né? Quando Aristóteles, por exemplo, vai pegar a Constituição de Atenas, é preciso recordar que ele recorreu
percorreu a Hélade e recolheu as constituições das dezenas de cidades-estado. Tá? É óbvio, cada cidade-estado era gerida por uma lógica própria. Quando a gente fala em Grécia hoje, e que a gente aparentemente, pelo menos mentalmente, visualiza a Grécia como um país uniforme, isso não era verdade na época de Platão e Aristóteles. Cada cidade era autônoma, tinha um governo próprio, uma família própria, uma divindade própria que regia aquele local. Atenas chama Atenas porque é a cidade de Atena, da deusa Atena. Né? Se você pegar Atena e colocá-la em relação a Vênus, né, Roma tem uma história diretamente ligada a Vênus. São deusas oblíquas. Né? São deusas antagônicas entre si. Evidentemente que as constituições dessas cidades-estados refletiam isso. Mas Aristóteles, veja, já naquela altura, quando ele vai colocar na sua filosofia, ele vai fazer uma comparação entre aquelas constituições para tentar ver se existe algum denominador que seja comum a todas elas. Né? E é óbvio que nenhuma dessas constituições está sistematizada ou compilada com esse nome. Tá? O Tratado de Lisboa, como uma Constituição Europeia, é uma Constituição, por exemplo, sui generis. Mas essa Constituição está adotada para dentro do ente político da União Europeia. Então, o que é a União Europeia? Você tem um grande Estado e você tem outros Estados dentro dele. Isso não é uma república. República tem os Estados Unidos, em que você tem uma Constituição para a federação como um todo e uma autonomia dos estados e dos municípios. A União Europeia hoje, como ela é um ser híbrido, muito complexo de lidar. Né? Então, a ideia constitucional, quando a gente fala em constitucional, no mundo moderno, ele tem diferentes tipos de corpos físicos, tá? De modo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a doutrina jurídica de cada corpo, de cada ente desse, é diferente. Então, a doutrina jurídica, você vê, o Lula, uns tempos atrás, foi à Europa e ele foi fazer acordo comercial com a União Europeia. Assim como ele pode fazer um acordo comercial com a Espanha, isoladamente. Então nós estamos diante de uma estrutura constitucional diferente. Quando você vai fazer um acordo com o Mercosul, é uma constituição. Quando você vai fazer um acordo isoladamente com a Colômbia, é outra constituição. Né? Então a doutrina jurídica dominante ela, de certa forma, reluta em fazer aplicar o conceito histórico universal de Constituição a uma história constitucional nacional e você tem uma história constitucional internacional. E nos leva a pensar que esse conceito constitucional pode ser aplicado universalmente em qualquer lugar do mundo. Não pode. Né? Agora, esta ideia constitucional, quando é que ela surge? Esse movimento jurídico-político, ele surge nas grandes revoluções que vão acontecer na Europa, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É século XVIII, XVII. Né? Então, não haveria Constituição naquela altura? Não.
como nós entendemos, não. É claro que você tem um corpo de leis. Por exemplo, Portugal são as ordenações do reino. Mas uma constituição com separação de poderes, não tinha não. Então, até essa ideia de Estado com poderes separados e funcionando de uma forma articulada e diferenciada é um conceito recente. Né? Então, o constitucionalismo histórico, digamos assim, em que as constituições são feitas, não mais levando em consideração o direito natural, portanto o direito canônico, né? Mas são através de positivações escritas, de modo feito pela sociedade, por um corpo de jurista. Isso é um movimento de codificação e de ordenamento do corpo social e das famílias de um modo diferente. Porque também aqui é preciso entender o seguinte: as constituições dos Estados modernos, elas interferem diretamente nas organizações familiares. Isso é algo novo em termos de história da humanidade, né? O Estado, e isso abre outras brechas. Abre a brecha para o Estado totalitário controlar a família e controlar os filhos, por exemplo. As monarquias absolutistas não faziam isso. Então, o Estado moderno, ele vai abrir uma série de narrativas e de programas e de textos, fórmulas diferentes. Tá claro? Como é que fica a visão do Messias político como chefe constitucional? Entende? Então, esse chefe, evidentemente, ele, a partir do momento em que ele acredita ou faz acreditar aos outros, né, no caráter salvífico da sua pessoa e das suas ações, o Messias político é uma contradição em termos. É uma contradição absolutamente essencial. Você não pode ter um Messias político e, ao mesmo tempo, aquele Messias político dizer que vai defender o Estado democrático. Porque a própria visão em si do Messias político é a antítese do Estado democrático. Percebe? É uma complicação isso. Tá? Então, o Trump, por exemplo, tentou nos Estados Unidos se colocar como Messias político. O Bolsonaro tentou. O Lula, no primeiro governo dele, tentou. Até agora eu não vi ele falar isso tão claramente. Eu creio que o PT aprendeu um pouco a lição. O Tancredo Neves morreu antes de assumir, evidentemente, lançou-se como Messias político. O Collor, né? A Dilma Rousseff, embora com um peso menor, foi considerada uma Pachamama. No caso da Dilma era pior ainda, porque a Pachamama é uma deusa, né, da tradição inca. A identificação dela com uma Pachamama é uma coisa muito mais complexa. Tá? Bem, então a questão do Messias político, nos tempos atuais, ela seria muito interessante, muito divertida, se ela não constituísse a antítese da ideia de Estado. E quando esse Messias político, no caso do Bolsonaro, por exemplo, vem claramente acompanhado de generais, almirantes e brigadeiros, reforçando a ideia de que aquele Messias político tem uma autoridade militar sobre tudo e todos, a situação complica-se enormemente. Né? Então, no caso do messianismo político, o Messias político, vamos entender isso então. Isso é uma coisa básica. O Messias político é aquele que, enquanto figura, ele como figura, é a antítese do Estado, de uma ideia de Estado.
tá? A solução política para encontrar rumos para o Estado, portanto, não passa pelos 3 poderes do Estado. Vai passar por um único chefe, que é eterno. Você não pode mexer nele mais. Ele não está sujeito à eletividade. Tá claro? Então faz parte da propaganda enganosa do messianismo político a ideia de que aquela demanda, de que aquela aspiração é popular. E que o povo tem o direito inalienável de escolher um Messias político, atemporal, que seja colocado ali para destruir a própria nação. Entendeu o problema? A gravidade dele? A própria ideia de Messias já é um inimigo do Estado. E eles falam que esse Messias é reconhecido pelo povo. Mas ele é ungido por Deus. Então, esses 2 parâmetros, ele é ungido por Deus, né? Anunciado por Deus, e ele é reconhecido pelo povo, faz com que o papel dele seja um papel de destruidor do Estado. Ele está acima do Estado, uma vez que é Deus que o reconhece, e o povo coloca ali e aceita que ele é o Messias, e ao aceitar o Messias tem por função suprimir os 3 poderes do Estado. Isso é um discurso mentiroso, inventado, falacioso e extremamente problemático. Tá claro? Bem, isso é um problema que a gente verificou só na palavra constitucional. Então, as críticas que eu fazia e faço e farei sempre a qualquer tipo de messianismo político no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, ela tem um embasamento teórico. Porque o messianismo político não é uma questão de preferência. É preciso entender o que está em jogo e optar. Vamos dizer que em algum momento o sujeito, depois de refletir sobre tudo isso, chega à opção de que ele quer mesmo que o Estado seja destruído, está-se nas tintas. Tá bom. Mas é um caminho que você chegou depois de refletir e entender os prós e os contras. Então a política, para finalizar, a política, quando ela invoca o messianismo político, nós já não estamos militando mais dentro do terreno da política. Que isso fique claro. Nós já adentramos no terreno da religião. E dentro deste terreno, uma vez que Deus estará sempre acima dos homens, não é possível dialogar com eles no plano dos homens. Porque esses homens, esses messias políticos, eles podem qualquer coisa, porque são ungidos de Deus. Né? Então, a sociedade, o Estado constitucional, por mais defeito que ele tenha, ele é um barômetro. Né? Você pode medir, você pode regular. O messianismo político não tem barômetro nenhum e nem admite ser regulado. Portanto, uma vez que ele assume, ele só pode ser destituído através de uma batalha cruenta e sangrenta, em que você de novo envolve a sociedade, mas aqui numa carnificina, quase que incontrolável. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e essa é a primeira parte desta aula. Depois a gente continua com ela, semana que vem. Eu vou explicar mais umas outras facetas do que é o Messias político, tal como é que funciona a ideia de chefe, de Estado. Né? O tema ele tem uma delimitação. Né? É preciso entender, quando a gente fala nesse tema,
essas delimitações, esses contornos básicos, e que são os contornos mínimos do entendimento do tema. Tá bom? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.